Aquele que usa a sua língua para o mal, ao invés de usar a sua língua para edificar, ele usa a sua língua para destruir o seu próximo, para falar mal, para trazer divisões, fofocas, falatórios. Isso não edifica. Isso destrói, porque esse pequeno leme aqui, se o piloto ali, o marinheiro não souber governar, ele afunda o navio, ele bate no iceberg, ele bate no outro navio. Como vemos o Titanic que afundou. Então, meus irmãos, o Titanic era tão grande e afundou. Então o nosso navio ele pode se afundar pela nossa própria língua. A gente pode governar bem o nosso corpo e chegar até os céus, chegar até a Nova Jerusalém, ou podemos naufragar a nossa fé. E muitos naufragaram na fé por causa de conversas, por causa da língua, por causa de palavras que corroem como gangrenas, como gangrena, diz o apóstolo Paulo. Muitos se desviaram da fé, naufragaram na fé por causa de falatórios inúteis, diz o apóstolo Paulo. Falatórios inúteis faz com que a pessoa se desvie e ela começa a ver as igrejas e fala, igreja nenhuma tem crédito mais, então não vou mais em nenhuma. Ah, por que você não vai? Ah, porque o fulano falou mal daquela igreja, o fulano falou mal daquele ministério, daqueles líderes de igrejas. Eu não vou em lugar nenhum mais. A pessoa se afasta da igreja, mas ela não se afasta só da igreja, do corpo de Cristo. Ela se afasta de Deus porque ela se enfraquece. É como uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagando. Ela não tem forças mais. E a palavra de Deus diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Ou seja, aquele que se separa, ele tem o seu próprio interesse. Será que o interesse dele, quando vê as ovelhas sendo atacadas, ele vai lá e vai livrar as ovelhas? Ou ele vai fugir? Ou o mercenário vai fugir e vai deixar as ovelhas na mão do lobo? Ou ele mesmo é o próprio lobo? Então, meus irmãos, é muita responsabilidade cuidar das ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus diz para Pedro, em João capítulo 21, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. O Senhor Jesus interrogou a Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, os meus cordeiros, cuida deles. Em Jeremias 23 diz, ai do pastor que dispersa as ovelhas, que não cuida dela, que não vai atrás. Então nós temos essa responsabilidade, às vezes não estamos sendo pastor, não estamos sendo cooperador, ancião, presbítero, diácono, bispo. Não estamos sendo um líder de uma igreja, um responsável por aquela igreja. Mas podemos estar espalhando, jogando essa ovelha no abismo, com aquilo que a gente propaga, com aquilo que a gente fala. E hoje as redes sociais ficou fácil falar, né, meu irmão, minha irmã? Ficou fácil disseminar o ódio, disseminar contendas, divisões. Então hoje em dia está fácil para propagar estas coisas. E o inimigo tem incendiado um pequeno fogo, ele inflama, ele joga mais combustível. E aí ele joga um contra o outro. E aí aquela ovelha está indo para o matador, indo para o abismo. Porque ela acha que todo mundo é assim. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. O Senhor Jesus disse que o que contamina o corpo não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que fala a boca é do que está cheio o coração. Então, se o nosso coração estiver cheio de ódio, de ira, como que a gente vai pensar, meu Deus, o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando aqui? Ele está trazendo edificação? Está fazendo o reino de Deus avançar? Jesus Cristo faria isso? Os apóstolos fariam isso?
Está glorificando a Deus o que eu estou falando aqui? Ou está trazendo escândalo? Ou está trazendo destruição na vida da pessoa que está ouvindo? Então, meus irmãos, pensemos bem naquilo que a gente fala. Temos que pensar muito no que vamos falar, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Em Gálatas 6 diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai sofrer, ele vai ceifar. E o Senhor Jesus também diz mais, que de toda palavra frívola, ociosa que o homem disser, dará contas no dia do juízo. Então, nós seremos julgados pelas nossas palavras. É muito sério isso. É um peso, meu irmão e minha irmã, de responsabilidade. Toda palavra que nós dissermos, daremos conta no dia do juízo. Todas as nossas palavras estão sendo registradas por Deus. Estão sendo registradas. Toda a nossa obra está lá em Eclesiastes capítulo 12. O fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. As nossas obras, as nossas palavras, a intenção do nosso coração. Deus sabe da nossa intenção. Ele sabe se aquilo que você disse, está trazendo na internet, essas fofocas, essas difamações que você tem usado no seu canal do YouTube. Deus sabe qual que é a tua intenção. Se a tua intenção é edificar, salvar ou de derrubar. Porque as nossas obras vão ser aqui provadas no fogo. Se for palha, ela vai queimar. Se for madeira, ela não vai resistir o fogo. Ela só vai suportar se for ouro. Se for prata. Mas se as nossas obras forem palha, elas vão se perder, vai se queimar. Não tem valor nenhum. Pensa bem, meu irmão, minha irmã. Não é uma coisa feia a gente ir num canal de pregação no YouTube, ou na rede social, qualquer rede que for, e ficar falando mal de igreja, ficar falando mal da liderança de igreja, dos membros da igreja, julgando, esse leve trás, difamando, causando escândalos no reino de Deus. Pensa bem, meu irmão e minha irmã, vamos pedir para Deus sabedoria. Moisés escreveu um salmo, Salmo 90, Senhor, ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Um coração sábio. Um coração que agrada a Deus, porque é Deus que vai julgar. Ele é o único juiz, o apóstolo Tiago disse. Que em nós não está o direito de julgar quem quer que seja. Da mesma maneira que nós medimos, seremos medidos. Do mesmo jeito que nós julgarmos, seremos julgados. Não compete a nós julgarmos. Compete a nós fazermos o reino de Deus avançar, pregando o Evangelho, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor Jesus. Ninguém verá. Então, meus irmãos, ao invés de ficar esse leve trás, fazendo fofocas na internet, prega a palavra de Deus, leia as cartas do apóstolo Paulo, o qual o Senhor Jesus lhe revelou para a igreja, para os gentios, para a nossa edificação. Leia lá. Quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas tem que ter esses quesitos em 1 Timóteo, no capítulo 3. No capítulo 4 fala da apostasia. No segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, fala também da apostasia. Fala que muitos terão comichão nos seus ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Pregue o evangelho, meu irmão e minha irmã, ao invés de ficar disseminando. Ao invés de ficar falando de igrejas, pregue o evangelho, faça diferente. Vai visitar os órfãos e as viúvas. Esta é a religião verdadeira. E guardar-se da contaminação deste mundo. Vamos colocar em prática, meu irmão e minha irmã.
a palavra de Deus na nossa vida? Vamos ser melhores a cada dia? Vamos ser pessoas melhores? Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos? Porque o que o diabo quer, ouvinte, ele quer incendiar. Mas veja, meus irmãos, que a língua é um bosque. E um pequeno fogo, uma fagulha uma bituca de cigarro, ela pega fogo em tudo. A nossa língua é a mesma coisa. Palavras que saem, e se as pessoas ouvirem, elas vão se incendiando. Aí você tá lá no YouTube falando mal. As pessoas estão gostando, elas também vão falar mal. Então tá assim, tá incendiando. Como que essa pessoa vai ter paz para orar a Deus? Como que ela vai ter paz para confessar os seus pecados? Senhor, eu pequei, eu falei mal das pessoas, eu sou maldizente, eu estou indo para o fogo eterno, meu Pai, porque eu sou maldizente. Eu estou enquadrado em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: tais fostes vocês, mas agora sois santos, lavados. Será que você está lavado, meu irmão e minha irmã? Parou de maldizer, parou de falar mal das pessoas? Como que eu vou chegar diante do meu Deus e falar: Senhor, eu estava falando mal de tal pessoa? Como que eu vou ter paz para orar, para ter comunhão com Deus? E aqui nesse mesmo capítulo o apóstolo Tiago fala da sabedoria do alto, que ela é pacífica, ela é tratável, ela é imparcial, cheia de misericórdia. A sabedoria terrena, ela é diabólica, ela é animal, ela é inflamada pelo inferno. E o inimigo gosta disso. Aí você comenta lá no YouTube: você está sendo cúmplice. E a Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, não é a palavra minha do pregador: não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-os. Aquele que odeia seu irmão, 1 João, está escrito na carta de João: aquele que odeia seu irmão está nas trevas, não está na luz. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Ele está em trevas porque as trevas lhe cegaram. As trevas cegaram os teus olhos, a tua mente. Satanás te cegou. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em que a vontade dele é manter a pessoa presa, cega, amarrada. Ele usa como um cavalo e joga para um lado e joga para o outro. Não seja como a mula. Você está sendo como foi Balaão? Quer que o diabo te use para amaldiçoar? Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus e tentou amaldiçoar e não conseguiu. Deus mudou as palavras de Balaão, profeta que não obedeceu a Deus. Foi tentar amaldiçoar o povo de Deus e as suas palavras foram mudadas. Deus trocou as suas palavras, ele abençoou. Não lute contra Deus, meu irmão e minha irmã. Se está lá porque Deus permitiu. Se existem esses ministérios é porque Deus permitiu. Não sejamos juízes. E veja o que Balaão fez. Veja o que Miriam fez e Arão se revoltaram contra Moisés. Eu queria que todos vocês fossem profetas como eu. E eles se revoltaram contra Moisés. Meu irmão e minha irmã, vamos ser mais crentes. Vamos ser o sal desta terra. Vamos ser a luz deste mundo. Vamos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos com falsos discursos. Falsos discursos é como o homem natural que olha no espelho o seu rosto e depois ele esquece da sua aparência. Ele já não lembra mais como que estava a sua aparência, de que forma que ele penteou o seu cabelo, de que forma que ela penteou o seu cabelo, como está o seu rosto. A pessoa olhou no espelho, depois de meia hora, 15 minutos já esqueceu. Então temos que colocar ela, gravar nas tábuas do nosso coração, da lei do Espírito e de vida.
porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, só que a parte do versículo B diz assim: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que caminham para a carne morrerão. Colherão frutos amargos. Vejamos o exemplo de Cã, filho de Noé. Seu pai estava bêbado, se embriagou depois que tomou o vinho da sua vinha que havia plantado. E aí seu pai ficou nu, porque estava embriagado. E seu filho Cã foi lá e fez fofoca para os seus irmãos, Sem e Jafé. Seus irmãos foram lá com uma capa e cobriram a nudez do seu pai, nem olharam. Mas fez ele saber no dia seguinte o que Cã tinha feito. E Noé amaldiçoou seu filho Cã. Então tem as consequências, meu irmão e minha irmã. De toda palavra que sai da nossa boca, o Senhor Jesus disse. Toda palavra frívola. Em outra tradução diz toda palavra ociosa. Nós seremos justificados ou condenados pelas palavras da nossa boca. Por isso que o maldizente, ele não tem parte do reino de Deus. Você está usando o teu canal para falar mal das igrejas, para falar mal dos irmãos, para falar mal das pessoas? Reveja, pense, muda o teu canal. Fala bem. Bem dizer aqueles que falam mal, aqueles que maldizem, o Senhor Jesus ensinou isso. Bendizei aos que vos maldizem, fale bem daqueles que te falam mal. Olha o que o Senhor Jesus ensina. Agora pensa bem, meu irmão e minha irmã, não é coisa feia mesmo? Pensa bem. Um irmão casado ou uma irmã casada, fazendo fofoca em redes sociais, na internet, no YouTube. Que coisa feia. Eu sinto vergonha disso, meu irmão. Eu sinto vergonha. O apóstolo Paulo se envergonhou que eles estavam levando coisas pequenas dentro da igreja que poderiam ser resolvidas ali, levando para tribunais. Olha que coisa carnal. Que coisa carnal, meu irmão e minha irmã. Que vergonha que a gente sente. Ver o reino de Deus dividido. Oh, meu irmão e minha irmã. Vamos acatar este conselho da parte de Deus. Vamos receber esta palavra de edificação, que faz o reino de Deus avançar e não causar divisão, porque um reino dividido sobre si ele não subsiste.